Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe muito nesta reunião. Cada reunião tem um propósito, cada reunião tem uma mensagem específica, uma direção importante, nos preparando para não só vivermos as promessas, mas os grandes desafios que nos levam a conquistas maiores. Ontem nós falamos sobre o Senhor respondendo a Jeremias, um momento de lamentação de Jeremias. E aí o Senhor vem e diz a Jeremias: olha, Jeremias, se você já se cansa correndo com gente que vai a pé, então como você vai poder competir com aqueles que estão a cavalo? Se você não se sente seguro em terreno de paz, como é que será ali perto dos arbustos, dos bosques do Jordão? Então quer dizer o quê? Se eu quero mais, eu preciso me preparar, porque a cada medida, novos desafios. É assim que funciona, Como nós falávamos ontem, a gente precisa ser lúcidos, precisamos de lucidez para entender que conforme os desafios, as medidas aumentam, os desafios também. Tudo aumenta. Responsabilidade, a cobrança, os desafios são sempre maiores. Então, eu preciso me preparar. Nós falamos sobre o desafio, posso dizer um desafio, se a gente olhar pelo lado da dor, um desafio terrível. Se olharmos para a recompensa pós vencer tudo aquilo, glorioso, de Jó. Deus queria levar Jó para um nível superior, mas também ele foi provado de forma que ele nunca havia sido provado antes. Mas tem uma coisa que eu gostaria de trazer novamente a vocês. Uma observação, eu particularmente, a primeira vez que eu meditei sobre Jó capítulo 1, eu me encantei com Jó capítulo 1 versículo 10. Por que eu me encantei com isso? Porque era a visão que o diabo tinha da vida de Jó. E olha que visão que ele tinha. Projeta para eles, diga comigo: tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens. Diga, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Esse é o diabo falando. Mas tu pusestes um muro de proteção ao redor dele. Tem um muro, tem uma muralha. Tem outra tradução que diz, tem uma cerca ao redor dele, de sua família, de seus bens. O Senhor abençoa tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Você vê que ele se incomodou. Ele estava incomodado com aquilo. E ele queria mostrar que a fidelidade de Jó a Deus se dava simplesmente por conta de tudo que Deus fazia na vida dele.
E como não era isso, né, e nós somos provados nisso, que não se tratava, Jó era um cara que verdadeiramente amava a Deus. Um homem que o seu coração realmente era de Deus, e Deus sabia disso. Então, quando o diabo tentou mostrar que toda a fidelidade era por conta dessa glória, de tudo isso que Deus fazia na vida dele, então ele tentou mostrar que era só por conta da fidelidade, das bênçãos que Deus derramava. E o Senhor, para mostrar que não, o Senhor falou, então toque no que é dele, e tu verás o quanto meu servo é fiel. E aí tem toda aquela história de Jó, mas por que eu pedi para você quis ler com você? Porque esse versículo tem que fazer parte do seu repertório de oração. Diga comigo, Senhor, coloca um muro ao meu redor, da minha família, dos meus bens. Diga, abençoa tudo que eu faço. E ainda ele disse assim, o diabo diz, viu como ele é rico? Viu como ele é rico? Por quê? Porque Deus abençoava tudo que ele fazia. Essa é uma oração. Você vê que enquanto esses muros estão ao seu redor, ninguém consegue te tocar. Ninguém consegue tocar no que é seu, no seu patrimônio, na sua família. Aí é que está. Às vezes as pessoas se esquecem disso, que só tem um lugar seguro para nós, realmente em Deus. Porque se esse muro está ao nosso redor, então preste atenção, por que eu estou falando sobre isso? Nós não estamos num propósito de restauração? O que foi reconstruído aqui? O que foi? Muros. Muros que estavam caídos, em ruínas. O que acontece? Muitas vezes, é o que nós falávamos ontem. Muitos acreditam, como no tempo de Gideão, se acreditava que o grande problema deles eram os midianitas. Não eram os midianitas. Era o afastamento, o distanciamento de Deus. Os midianitas eram o efeito colateral. Era só consequência. Os midianitas, faz 7 anos que eles nos roubam. O nosso problema é os midianitas. Não era. O problema não eram os midianitas. O problema era o distanciamento de Deus. Então, às vezes a gente acha que o problema é um e o problema é outro. Às vezes, o que acontece com muitos? Esse muro caiu. E se o muro cai, cadê a proteção? Cadê a proteção? Por isso que é terrível isso. Diga comigo, um abismo chama outro abismo. Você viu que o muro protege tudo e o muro caído derruba tudo. Então, se o muro está sólido, então o que acontece? Tu puseste um muro de proteção, diga, ao redor dele. Então você vai, você vem, para onde você vai, você está cercado, você está protegido. Diga comigo, de sua família está protegida. Seu casamento está protegido. Seus filhos estão protegidos. Diga comigo, de seus bens estão protegidos. Seu patrimônio está protegido. Diga comigo, e o abençoaste em tudo que faz. Agora vamos lá, derruba o muro. Deixa o muro cair. O que sobra? Não tem proteção para você, não tem proteção para a família, não tem proteção para os seus bens e não tem bênção sobre a tua vida. Caiu tudo. É o que acontece.
Pode prestar atenção que quando algo começa a desandar na vida de uma pessoa, nunca é uma área só. É verdade ou não é? Sim ou não? Vai virando uma bola de neve. Nunca é uma área só. É o famoso, é um versículo bíblico que um abismo chama outro abismo. Vai virando uma sucessão de destruições. Por isso, o que é mais importante? Quando Jó passou pelo seu processo, os muros foram reerguidos. E quando os muros foram reerguidos, então a proteção voltou. E a recompensa por passar aprovado por tudo aquilo foi tudo dobrado. Jó 42 diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor, diga comigo, sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Vem cá, se Deus tem planos comigo, quem pode frustrar esses planos? Quem pode? Tentar pode, mas você acha que consegue? Sim ou não? Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Ele diz, sou eu. Porque eu era ignorante, eu era um cego, não entendia nada. Não entendia, não discernia nada. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Porque o trabalhar de Deus na vida de Jó era para algo maior. Só que quando você não tem entendimento e não acredita no que está escrito em Romanos 8, 28, que diz o quê? Quem sabe de cor Romanos 8, 28? Tá feio de Bíblia, hein? Hã? O quê? Todo mundo sabe falar, só não sei o que é Romanos 8, 28, bispo, mas eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que servem a Deus. Aquilo de alguma forma estava cooperando para o bem dele. Aquilo estava cooperando para algo maior na vida dele. Disseste, ouça e eu falarei e lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, diga comigo, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Você vê que o texto diz que ele era um homem reto e um homem justo. Mas ele não conhecia Deus. Ele o conhecia de ouvir falar. Ele conhecia a Deus, temia a Deus por ouvir falar. Mas agora ele diz, agora eu te vi. Agora os meus olhos te viram. E aqui, essa experiência, esse crescimento interno, diga comigo, crescimento interno. Olha, deixa eu falar uma coisa importante para você. Você que, eu sempre falo sobre isso, que é importante a gente separar as coisas, tá? Eu não sei qual é a sua profissão, não sei o que você faz, eu tenho pessoas aqui, tem médicos, dentistas, advogados, economistas, empresários, consultores. Separa as coisas. Separa uma coisa da outra. Porque, antes de mais nada, nós precisamos conhecer a Deus. O que te mantém em segurança é conhecer a Deus. É um relacionamento com Deus. Isso é a única coisa que mantém você, como nós lemos ali, você, sua família, os seus bens, a bênção sobre tudo que você faz e o que te torna rico. Rico, quando eu digo rico, estou falando de riquezas que o dinheiro pode comprar e de riquezas que o dinheiro não pode comprar. Que só Deus pode te dar. Que eu vou mostrar a você já já. Então, conhecer a Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar,
Sabe como é que funcionam as coisas? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Quando você conhece a Deus de verdade, você sabe que você é um representante de Deus. E um representante de Deus tem uma imagem a zelar. Tem a imagem de Deus a zelar. A gente passa, o nosso temor passa a nos conduzir. Eu não vou agir assim porque eu represento ao Senhor e eu não vou escandalizar. Eu não vou ter essa atitude porque a minha imagem está vinculada. Eu sou cooperador de Deus. Eu sou um cooperador de Deus. E eu preciso representar a Deus. Então você tem essa preocupação nos mínimos detalhes. Tem uma unção sobre mim. Então eu preciso me preocupar com qual é a imagem que eu estou transferindo. Porque se eu quero que Deus me promova, se eu quero que Deus me coloque numa posição de honra, então eu preciso, diga comigo, honrá-lo. E sabe o que é honrá-lo? É você se preocupar com tudo que você faz, com a imagem que você está transmitindo, com as palavras, com as atitudes, com o seu caráter. Que mais você está passando? Porque senão ele não pode. Você mesmo não colocaria uma pessoa que não te representa bem, você não colocaria como teu representante ou numa posição que possa te comprometer, ou colocaria? Sim ou não? Sim ou não? Pessoa não tem uma postura correta, você vai falar assim, esse me representa? Não vai. Esse representa a minha empresa? Não vai. Por quê? Porque geralmente as pessoas não falam o fulano, fala o fulano daquela empresa, fala aquela empresa. O cara lá daquela empresa é um sem caráter. Ou daqui a pouco ele generaliza, né? O povo daquela empresa é sem caráter. Aquela família não tem caráter. E assim por diante. Então, antes eu só te conhecia, diga comigo, de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Aí, vamos lá. Quando Jó orou por seus amigos, diga comigo, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, diga comigo, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. O dobro. Quando Jó fez o quê? Quando Jó? Pessoas evoluídas, pessoas com a mentalidade evoluída, ela não tem problema em perdoar, liberar perdão e abençoar. Você vê essa característica, Jó? Quando ele orou, volta lá. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Você vê a mesma coisa em José. A mesma coisa em José. Como você vê a mesma coisa, o mesmo caráter em Davi. Homens, sabe por quê? Porque eu quero ser abençoado. Eu não vou ficar preso a sentimentos que amarram minha vida, que travam a minha vida. Eu sei que Deus tem coisas grandes para mim, por que eu vou alimentar? Imagine aqui imagine José dissesse assim, quando eu der a volta por cima, me pagam. Será que teria dado a volta por cima? Sim ou não? Nunca. Porque o propósito era outro. A gente precisa ter aquelas palavras de José dentro de nós. Vocês bem que tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deus fez tudo isso
toda essa grandeza, toda essa glória, com um propósito: para preservar a vida de muitos. Eu entendo isso hoje. Você vê que Deus, Ele entendeu que tudo o que aconteceu tinha um propósito. E Deus o colocou naquela posição não para se vingar, e sim para preservar vidas, para abençoar. E aqueles que os fizeram, que fizeram tão mal a Ele, Ele acolheu, Ele sustentou, Ele abençoou. Quem está entendendo, por favor? Bispo, isso não é uma coisa fácil. Uai, mas quem disse que é? Se fosse fácil, todo mundo faria, não é verdade? Sim ou não? Se fosse fácil, estava todo mundo voando, arrebentando. Mas é por isso que realmente não são todos. Isso é para quem está determinado realmente. Eu não vou permitir que nada roube as bênçãos que Deus tem para mim. Você vê que quando ele orou por seus amigos, porque não era nem um sermão. Se eu estou falando sobre isso aqui, isso não é um sermão de agora não. Se eu estou gastando tempo aqui, é porque Deus está falando com gente e trabalhando isso de uma vez por todas. Tem que haver um sentimento maior dentro de você. Se você quer coisas maiores, você tem que ter sentimentos mais nobres dentro de você. Não ficar preso a esse sentimento miserável, vingativo, esse sentimento que trava a tua vida, que não deixa você prosperar porque você é uma pessoa rancorosa. Então, tua mentalidade é vingativa. Então, quer dizer o quê? Quanto mais Deus te abençoar, mais você vai fazer errado. E Deus não vai fazer isso. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos e outros de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram, o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe presente de prata e anel de ouro. Diga comigo: o Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Diga primeira parte, segunda parte. A primeira parte ele foi muito abençoado, mas teve desafios jamais vividos, experimentados. Passou por esses desafios, cresceu de forma assim surpreendente, sobrenatural. Em 11 meses cresceu como nunca, conheceu a Deus de uma forma que não conhecia. E a segunda parte da vida de Jó foi dobradamente, ou seja, o dobro, abençoado em todos os sentidos. Diga comigo, segunda parte. Já parou para pensar que a segunda parte da sua vida, a primeira nem se compara à segunda, que é aquilo que Deus tem para você? Sabia ou não? Você já parou para pensar, vamos lá, vamos falar do ano. Diga comigo, a segunda parte do ano, aliás, a primeira parte do ano não se compara, diga comigo, não se compara à segunda parte, o que Deus vai fazer na minha vida. E por que Deus fez na vida dele? Porque ele cresceu, ele conheceu a Deus como ele não conhecia, houve um crescimento interno, poderoso demais. E esse crescimento interno deu condições a Deus de fazer da segunda parte da vida dele algo que possivelmente ele nunca imaginou que ele poderia viver.
Então, o Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Diga comigo, ele teve 14 mil ovelhas. Estava hoje fazendo uma pesquisa, teve ovelhas aí que foi vendido por 2 milhões. 14 ovelhas. Se a dele, que ele era o homem mais rico do Oriente, não era uma ovelha qualquer, certo? Então 14 mil por 2 milhões, o que daria em dinheiro? 6 mil camelos. Em Dubai um camelo é 55 mil dólares. 55 mil dólares, 275 mil cada camelo. Mais de 1 bilhão de camelo. Mil juntas de bois, mais de 2 mil bois, 1000 jumentas, fora terras, porque tem que ter espaço para criar tudo isso, não tem? Sim ou não? Muita água, muita terra para criar tudo isso. Olha, só de camelos, se for por essa conta, tinha mais de 1 bilhão em camelo. O Senhor restituiu a ele o dobro do que ele tinha. E mais, Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira, pode passar o nome das meninas aí. Em toda a terra, diga comigo, não havia mulheres, diga, tão lindas como as filhas de Jó. Coisas que o dinheiro pode comprar, mensurar, e coisas que o dinheiro não pode mensurar. Essas filhas lindas, mulheres abençoadas, que não pode se comprar com o dinheiro. E o seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, diga comigo, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. 11 meses realmente de dura prova e 140 anos de glória. 140 anos vendo geração por geração, até a 4ª geração. Mas o que Deus estava trabalhando? Preciso que você entenda isso. Senão a primeira luta que você passar, você vai desistir. Você vai parar. E você vai fazer parte daquele grupo que define a sua vida por 1 ano. Se ele tivesse definido a vida dele por aquele 1 ano, ele não teria vivido esses 140 anos de glória aqui. Está entendendo ou não? E o que Deus estava fazendo naquele 1 ano? Estava preparando ele para o dobro. Entendeu ou não? O que Deus estava fazendo? Preparando ele para o dobro de bênçãos. Diga, Senhor, coloca um muro de proteção ao meu redor. Diga, da minha família. Diga, dos meus bens. Diga, Senhor, abençoe tudo o que eu faço. Diga, Senhor, me torna rico. E aí, riqueza, você sabe que tem aquela que o dinheiro pode e aquela que o dinheiro não pode comprar. Amém? Grave isso. A única forma de você estar seguro é esse muro estando ao teu redor. Quando esse muro está ao seu redor, a Bíblia não diz que o diabo vive bramando, rugindo como leão buscando a quem possa devorar, mas tem uma muralha ali. Tem uma muralha ali que ele não pode entrar. Tem uma muralha impenetrável. Observe que ele mesmo disse, mas o Senhor também cercou ele com um muro de proteção, a família dele, os bens dele. Sabe o que ele estava dizendo?
Ninguém consegue tocar nele, ele é intocável. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Então diga mais uma vez, diga: Senhor, coloca um muro de proteção ao meu redor, da minha família, diga dos meus bens, diga: abençoa tudo que eu faço. Senhor, me torna rico. Quem disse isso? Qual era essa visão? De quem era essa visão? Do diabo. Ele reconhecia tudo aquilo na vida de Jó. Ele falava: olha aí a vida desse cara. E o diabo dizendo o quanto que ele era rico. E o quanto ele era abençoado. Vamos lá. Retorne a Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel. Diga comigo: mude-se para Betel. Estabeleça-se ali. Grave esse Betel. Diga comigo: Betel significa, diga, casa de Deus. Estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Diga comigo: purifiquem-se e vistam roupas limpas. Diga: vamos a Betel. Olha, tem uma coisa importante aqui. Primeiro, Jacó estava num lugar que não era o lugar para que ele estivesse. Estando num lugar chamado Siquém, os filhos, principalmente a filha, se envolveu com o povo daquele lugar, que era um povo corrompido. E isso causou uma tragédia. Por quê? Porque a filha de Jacó foi violentada, abusada por jovens siquemitas. Os irmãos se revoltaram, se prepararam e fizeram uma chacina. E isso levantou um alvoroço gigantesco. E Jacó sabia que era uma guerra que estava vindo ali. E aí, quando Jacó foi clamar a Deus, então o Senhor deu essa direção: volta para Betel. Só que tem uma coisa: por que volta para Betel? Porque tinha uma pendência na vida de Jacó. Grave o que eu estou te falando. Tinha uma pendência na vida dele. E você vai entender qual é essa pendência, já já. E Jacó fazendo parte dessa linhagem, Abraão, Isaque, Jacó, sendo neto de Abraão, você vê que as influências foram permitindo, e a distração dos lugares que estavam, foi entrando coisas, volta o versículo anterior, foi entrando coisas que não deveria entrar. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, diga comigo: joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Diga: purifiquem-se e vistam-se de roupas limpas. Quer dizer, santifique-se. Joga fora os ídolos. Você vê que foram se contaminando e não perceberam. Foram se contaminando, foi entrando coisas, é mais ou menos assim. Você sabe que acontece a mesma coisa com a gente hoje. Você vai permitindo que entre coisa e acha normal, o que está acontecendo aí fora é normal, você traz uma coisa para a tua vida hoje, você traz outra amanhã, e vai tratando aquilo que é normal, que não é normal para Deus, como se fosse normal. E vai trazendo contaminação.
vai trazendo idolatria. E lembre-se também que nós ontem falamos que rebelião também é como pecado de idolatria e de feitiçaria. Arrogância como pecado de... Vai entrando arrogância, vai entrando rebeldia, vai entrando uma série de coisas e vai contaminando. Você vai virando um idólatra, um feiticeiro, somente com aquilo que vai entrando dentro de você. Jacó, primeira coisa, diz para a família: limpe, purifique, tem que tirar. Vamos a Betel, ou seja, vamos voltar para a casa de Deus, onde construirei um altar para Deus, que respondeu às minhas orações, quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos, e as argolas que usavam nas orelhas, e os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas, que ninguém atacou a família de Jacó. Quando fizeram aquilo que era para ser, diga comigo, uma chacina, porque todo mundo ia voltar e ia se vingar, e eles não eram fortes o suficiente para suportar. Ia vir se unir, povos ia vir para cima, e quando eles fizeram isso, começaram a se purificar, começou a tirar o que tinha que tirar. Você vê que Deus, a primeira coisa que Deus fez, né, o terror de Deus se espalhou, de forma que os moradores das cidades próximas, ninguém atacou a família de Jacó. Deus colocou temor, pavor em todo mundo. Por fim, Jacó e todos os que estavam com ele chegaram a Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, serva que havia amamentado Rebeca, que é de sua esposa, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho, no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada Alon Bacude. Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel, diga comigo, e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Deus só está reforçando, porque o nome já tinha sido mudado. E estava dizendo a ele: você não é mais Jacó. Não tenha resquícios de Jacó. Diga comigo, não tenha resquícios de Jacó. Quem era Jacó? O enganador, o defraudador. Aquele homem que ainda não tinha caráter. Eu mudei teu nome. Você não é mais Jacó. Você é Israel. Você é campeão de Deus. Você é o príncipe que eu ungi. Então você não se chama, pela segunda vez, Deus só está reforçando. Assim Deus deu a ele o nome Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Diga comigo, seja fértil. Diga e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação. Até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Olha que coisa linda. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, ele se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra
para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e ungiu com azeite de oliva, consagrando aquele lugar. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estava a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, chamou de Benjamim. Quer dizer que ela deu um nome da sua dor. Ela deu um nome pesado sobre o filho, né? Trouxe um nome de dor. Aquele menino Benoni significava dor. E ela, naquele momento de aflição, lançou aquela sentença sobre o menino. Mas o pai, nós falamos sobre isso outro dia, o pai mudou o nome do menino e colocou um nome: filho da minha mão direita, filho da minha felicidade. Deu esperança e um nome de bênção para aquele filho. Assim Israel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. E sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Esse capítulo, ele destaca promessas de Deus, a volta de Jacó e a transição da aliança. Mas o que eu quero trazer a você, que nós vamos para o capítulo 28, que diz o seguinte: quando Jacó chegou naquela terra, Jacó chegou fugido do irmão. Quando ele chegou, você vai entender por que Deus mandou voltar para Betel. Ele chegou numa situação, vamos colocar, com a mão na frente e outra atrás, fugido. A sua primeira noite que ele dormiu naquele lugar, ele dormiu com a cabeça numa pedra. Naquela noite, ele teve uma visão, anjos subindo e descendo, numa grande escada aos céus e descendo. E naquela visão, ele acordou, ele pegou aquela pedra, ele disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Levantou aquela pedra, fez daquela pedra uma coluna, ungiu aquela pedra e fez um voto. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, e se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, diga comigo, então o Senhor certamente será o meu Deus. Diga: e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Eu darei ao Senhor o dízimo. Eu entregarei ao Senhor a 10ª parte. E mais, esse lugar será lugar de adoração. Quando ele entrou, eu disse, Betel significa casa de Deus. Quando ele entrou naquela aflição, a primeira coisa que Deus diz: volta para Betel. Volta para Betel e vai cumprir aquele lugar de adoração, de consagração, aonde você me fez um voto, aonde você fez uma aliança comigo, aonde você prometeu que seria lugar de adoração. Volta para lá e vai cumprir com o teu voto. Jacó tinha jurado devoção sincera ao Senhor.
Para isso, era preciso limpa a casa, tira tudo, santifica, tira os ídolos, cessa a devoção aos deuses e vem adorar o Senhor. Nós não podemos servir, diga comigo, nós não podemos servir a dois senhores, somente um Senhor. Não queira servir dois senhores. Tem um Senhor. Um Senhor. Um Senhor que é dono de tudo. Um Senhor que tem autoridade nos céus e na terra. Um Senhor que é dono do ouro e da prata. Um Senhor que tudo que há nos céus, tudo que há na terra e debaixo da terra é dele. E ele diz, eu fiz tudo isso, eu criei e eu dou a quem eu quero. A minha glória eu não divido com ninguém. Não tem dois senhores, tem um Senhor. Quando ele entrou em aflição, o Senhor disse, volta para lá. Volta para Betel. E vai voltar para a adoração sincera que você me prometeu. E vai cumprir com o voto que você me fez. Quando a vida começa a mudar, você vê que quando já os filhos forem arrancar os ídolos, e ele já deu o ponto de partida para voltar para o lugar, já começou as mudanças a acontecerem. Porque aqueles que eram para atacá-los não puderam atacá-los. Entrou em pânico, ninguém se aproximou. Já começaram as mudanças a acontecerem. Já começou a proteção a acontecer. A diferença a acontecer. Quem está entendendo, por favor? Imagine, bispo, eu não estou entendendo nada. Vamos voltar ao muro de proteção? Se você tivesse um muro de proteção, o que você tem entra pelos dedos e vai embora, não para na tua mão, é um problema atrás de outro na família, tudo que você faz não dá certo, não prospera, não sai do lugar, e ao invés de ser rico, você é cada vez mais pobre. É o que acontece. Quando o muro de proteção está ao redor, o mal vai tentar investir? Vai. O povo vai tentar retalhar? Vai. Mas você vê que Deus não permite que ninguém te toque. Deus está o tempo todo te guardando, te protegendo. Deus está o tempo todo livrando. Tem gente que quer fazer o mal, mas não consegue. Tem gente que quer causar o dano, mas não consegue. Você coloca as mãos, tem tudo para dar errado, mas dá certo. Entendeu? Tem planos que são arquitetados contra você, mas não dá em nada. Amém? E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Deus vinha cumprindo cada promessa. Diga comigo, Deus vinha cumprindo cada promessa na vida de Jacó. Agora Jacó precisava cumprir a dele. Agora Jacó precisava cumprir a promessa dele. Vamos voltar aqui, deixa eu fazer você entender um pouquinho, tentar que Deus coloque as palavras certas na minha boca. Queridos, todo o trabalhar de Deus na nossa vida é para nos levar a níveis superiores, a posições mais elevadas. Quanto mais você subir, mais unção você vai necessitar. Quanto mais você crescer, mais proteção você terá que ter sobre a sua vida. Você sabe por quê? Quanto mais você sobe, mais perseguido, mais o diabo... Você viu o que o diabo estava fazendo? Também tem um muro ao redor dele. O Senhor cercou a família dele, o Senhor abençoou tudo que ele tem. Toca, veja se ele não te amaldiçoa. O diabo não conseguia, mas de quem está sem muro? Você já viu a vida das pessoas virar de ponta cabeça? Sim ou não? Sim ou não?
Ó, tem uma pessoa que está aqui que me ligou a semana passada, ou essa semana, não, hoje é segunda, né? Semana passada. Ele está aqui, está me ouvindo, ó. Tem uma pessoa que se voltou contra ele violentamente. Endemoniada. Querendo causar dano. De toda forma, mas principalmente financeiramente. Aí teve um certo dia, você que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Teve um certo dia que eles me ligaram e falaram assim: bispo, está terrível a situação. Só que agora chegou uma situação que eu tenho como... É mais ou menos assim, eu tenho como dar o troco. Está aqui, caiu na minha mão. O que eu faço? Eu falei, não faça. Eu falei, não faça. Porque se você colocar suas mãos, Deus não vai colocar dele. E você vai tentar fazer a sua justiça e você vai fazer mal feito. Mas, se você deixar Deus fazer, Deus vai fazer bem feito. Aí ele me ligou a semana passada e falou assim para mim: bispo, só estou te ligando só para compartilhar isso com você. Sabe aquela pessoa? De ponta cabeça. Prejuízo, tomou um prejuízo financeiro monstro. O que tentou me lesar não me lesou, mas o dela foi monstro. Problemas seríssimos com os filhos. Problema seríssimo com os filhos. E agora foi acometida de câncer. É a ponta. Eu falei, se você tivesse tentado fazer justiça com as suas mãos, Deus não teria feito a dele. Deus não teria tocado. Quantas situações que se levantam para que a gente haja fé, para que nós possamos colocar em prática o que está escrito na palavra, e não o que as minhas emoções pedem. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sempre passa as tuas decisões pela palavra. Sempre, sempre. O que eu faço? Espera aí. O que Jesus faria? Que atitude Jesus teria? Essa pergunta, ela é assim, é uma conselheira. É uma grande conselheira. Todas as vezes que você não souber o que fazer, faça essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Você já vai ter uma resposta. Amém? E aí, em cima do que você entende que Jesus faria, se você não sabe o que está escrito, é o que você vai fazer. E pode parecer naquele momento que você está, de alguma forma você ainda está sendo lesado. Não está. Não está. Volte a Betel e cumpra seu voto. Foi a palavra. Foi a palavra que Deus deu. Quer dizer, aquele que era para ser um massacre, que os filhos Simeão e Levi tinham causado, não aconteceu nada. Foi um grande livramento. Deus não permitiu que eles movessem uma palha, não fizesse nada. E aí, Jacó foi para cumprir o voto e adorar ao Senhor. Foi para honrar o Senhor, cumpriu com o voto que havia feito. E Deus vem e reforça novamente a ele tudo aquilo que já havia prometido a ele. Tudo. Querido, você não é mais Jacó. Você não é mais aquele velho homem. Você é Israel. Você é aquele campeão que eu ungi. Você é aquele príncipe que eu ungi. E eu tenho coisas muito grandes com você. De você vai sair nações.
de você vai sair reis, de você vai sair coisas muito grandes. Quando Deus reforçou tudo isso, Jacó derramou o vinho ali, ungindo aquele lugar. Significa, vinho e azeite, que significa unção do Espírito Santo para nos ajudar, e o vinho que traz essa alegria, essa prosperidade para a vida da gente. Você vê que tudo depende. Deus transformou um momento de dor, um momento difícil, porque ali, além da dor, ele perdeu a esposa, ele perdeu primeiro a serva, perdeu a esposa, mas aquele lugar, ele foi transformado num lugar de esperança, porque aquele lugar onde ele perdeu a esposa se transformou na herança de Benjamim, aonde Benjamim herdou, aonde o filho, esse filho da felicidade, esse filho da minha mão direita, esse filho da alegria, herdou mais tarde. Que significa o quê? Mais uma vez, diga comigo, Deus transformando a maldição em bênçãos. Diga, Deus trocando cinzas por coroa e honra. Olha que lindo que diz aqui, ó. A todos que choram em Sião, diga comigo, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Quer dizer, não é pó que Deus tem para você, não é cinzas, é uma coroa, é uma posição de honra, de governo. Diga comigo, alegre bênção em vez de lamento. Deus não tem lamento para você, não é lamentação. A hora que você pensar em lamentar, abra a tua boca e diz assim, Deus tem bênçãos para a minha vida. Não é choro, não é lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Cantar de alegria. Diga, Deus tem cânticos de alegria, ao invés de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Diga comigo, reconstruirão as antigas ruínas. Diga, restaurarão os lugares desde muito destruídos. Diga aí, renovarão as cidades devastadas, as gerações e gerações. Você vê que é só restauração. A promessa é para restauração. Por isso que nós precisamos ficar com a palavra. Quando você não confia na palavra, você ignora e você vai fazer do seu jeito. Quando você ignora a palavra, você vai agir como você, de acordo com o teu pensamento, temperamento, de acordo com o que você acha que vai trazer benefício para você. E é onde muita gente quebra a cara. Eu preciso ficar com a palavra. Tem promessas gloriosas, promessas estrondosas. Diga comigo, em lugar de vergonha, diga aí, desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Não é vergonha, não é desonra, é dupla honra. O que ele fez com Jó? Tirou Jó daquela situação lamentável, vergonhosa, e fez o quê? Foi dupla bênção, restituição dobrada, dupla honra. Isso não é história, não. É o que a gente tem pedido. Olhe os testemunhos, por favor. Às vezes as pessoas falam assim, se privam de tantas bênçãos. Acho que não é bem assim. Pronto, você já definiu, tá aí, é o que está dentro de você. É por não acreditar que é exatamente assim, é que você não vive. Como nós cremos, é o que acontece. Por isso que o Senhor já deixa claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Fica com a palavra. Se Deus está falando que em lugar de vergonha e desonra desfrutarão de uma porção dupla de honra,
é honra dobrada, é restituição dobrada. Diga comigo: terão prosperidade em dobro em sua terra. Diga: e alegria sem fim. É restituição, é tempo de restituição. Prosperidade dobrada. Diga essa palavra comigo: prosperidade dobrada. Diga aí: uma honra sem fim. Será como um jardim no começo da primavera. Como é um jardim no começo da primavera? Florido. Sua vida será como um jardim no começo da primavera, todo florido, abençoado. Quando as plantas brotam por toda parte. Que lindo isso. Jacó passou por muitas coisas. Diga comigo: mas teve vitória em todas. Diga: eu tenho passado por muitas coisas. Diga: mas eu terei vitória em todas. Quem crê nisso? Diga: eu creio. Diga: e eu tomo posse. E assim será. A Ele. A Ele. Isso nos enche de esperança. Isso nos enche de esperança. Isso não é historinha não. Está cheio de pessoas vivendo isso. Não é que nós não temos as nossas lutas. Até as nossas lutas têm propósito. Para Jó ir para um nível superior, ele teve que passar por coisas que ele ainda não havia passado. Mas ele também experimentou bênçãos que ele ainda não tinha experimentado. É o trabalhar de Deus. O que Deus fez com Jacó? Você vê, olha que coisa interessante, ele reforça de novo. Tem um propósito nisso. Ele fala: você não se chamará mais Jacó. Querido, volta para Betel, onde você fez um voto. Você não é mais Jacó. Você agora é Israel. Você não é mais aquele velho homem, aquela velha mulher que agia na carne, pelo impulso, pelas emoções, o velho caráter, a velha natureza. Não, você agora é Israel. É um ungido de Deus, é um campeão de Deus. Você não luta mais na força do seu braço. Agora você luta na força do braço Na força do seu braço você perde. Não importa o quanto você se ache forte. Você vai perder. Por quê? Porque nós não podemos. Primeiramente, a nossa batalha é uma batalha espiritual. E como é que nós vencemos o mundo espiritual na força do braço? Como é que você vai vencer o mundo espiritual na força do braço? Tem jeito? Tem jeito de você falar assim: diabo, vem cá, vou dar uma no teu queixo que você é que vai tomar. Porque você não bate nele com o braço. Você vence ele no poder da fé, da oração. Por isso que nós precisamos falar a língua de Deus. Você vê que Deus trabalha o tempo todo colocando a palavra. O que ele diz? Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu te dou poder e autoridade. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. E algumas palavras que a gente repete continuamente. Primeira coisa, diga: não tenho, eu não consigo. Não posso, não dou conta. Tem assim, ó. O que é uma das palavras do Senhor? Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Diga: em todas as coisas. Diga: eu já sou mais que vencedor. Eu posso vencer. Eu vou tentar. Você vai virar o tentador. E o tentador é o diabo. A Bíblia diz que o tentador é quem? Ele que é o tentador. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Quem é o tentador é ele. Nós não tentamos. Nós fazemos e conseguimos. Amém? Por isso nós já vamos nesse posicionamento. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Eu sozinho não posso, mas naquele que me fortalece eu posso. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito aí. Sabe uma coisa linda? Olha como a vida de uma pessoa pode mudar. Jacó, o enganador, o defraudador, aquele homem de caráter duvidoso, foi transformado e se tornou um homem sensato, de discernimento, de autoridade, visão, ao ponto que no tempo de José, esse homem abençoou o faraó. Já para pensar? Ele abençoou o faraó, o homem mais poderoso de sua época, na minha opinião, abaixo de José. Ele era o faraó, mas José era o que Deus usava. Jacó foi transformado em um campeão com Deus, aquele que era o enganador, o defraudador, num príncipe que governa. A gente quando olha, se a gente parar e pensar, fala, meu Deus do céu. É uma caminhada com Deus. É uma caminhada. Quando nós nos colocamos, fazemos essa aliança com Deus, tudo começou ali naquele voto com Deus. Né? Tudo começou ali naquele voto. Tem coisas que a gente vive, que a gente passa, né? Que quando você faz os seus votos com Deus e honra esses votos, a sua vida muda, ela se transforma. E muitas coisas você não percebe que Deus está fazendo. Outro dia, acho que no trabalho dos casais aqui, e com os meus filhos, a gente estava recordando do dia, daquele momento difícil que eu e a minha esposa estávamos vivendo, passando, né, aquele momento, aquele inverno financeiro, e morando dentro de uma empresa, num quarto, e na época, você vê que os testes da gente às vezes o dono da empresa dizia assim, eu não quero que ninguém saiba que vocês estão aqui, então por gentileza não acenda as luzes. Então a gente acendia as luzes só do quarto que estava. Então se quisesse à noite andar ali, a gente tinha que andar no escuro. E aí eu me lembro que tinha um sofá e tinha um vitrô que dava de frente para a avenida, que dava de frente para uma faculdade. E do lado do prédio tinha um lanche. E aquele cheiro daquele lanche, ele subia ali. E a situação naquela época era tão delicada, tão complicada, que não tinha dinheiro para comprar um lanche. Então você ficava sentindo aquele cheiro.
e olhava aquele jovem chegando para a faculdade, eu já fazia cálculo na minha cabeça, né? Eu pensava comigo, caramba, talvez o dinheiro da mensalidade da faculdade, nesse momento seria o suficiente para mim. Porque era um momento de extrema escassez. E aí, nesses momentos Jó, é que você vai entrando realmente na dependência de Deus. Você vai vendo que você não é nada, que você não pode nada. Você vai vendo as suas limitações, a sua pequenez, que você na força do seu braço, você não pode nada. Você vai entendendo que toda a sua arrogância, todo o seu orgulho, sua soberba só te conduziu àquele fundo de poço ali, que você não dá conta de sair. Você patina para sair, não dá conta. Não dá conta de sair de lá. Mas foi nesses momentos as orações mais importantes. As orações, cada vez que eu trago isso à memória, e eu faço questão de trazer. Por que eu faço questão de trazer? Eu estou sempre compartilhando, seja com vocês ou com os meus filhos, porque é muito fácil você você esquecer de onde você saiu. É muito fácil. É muito fácil você lembrar que você fez um voto em Betel, para Deus mudar a tua vida, e depois você sai e está longe de Betel. E aí você entra em outros processos que Deus te faz lembrar, vem cá. Você lembra que você fez um voto comigo quando você estava fugindo, quando você estava naquela situação difícil? De verdadeira adoração, de entrega. Porque esse é o lugar seguro para nós. Esse é o lugar seguro. É isso que faz de nós, nos transforma num campeão. Eu fico pensando, né? Hoje eu estou aqui com vocês, hoje já passou um monte de gente pela igreja hoje. O primeiro culto foi 7 da manhã, eu já fiz 9 da manhã. Eu fico pensando, quanta gente eu já ajudei hoje, quanta gente eu já ensinei hoje, quanta gente eu já abençoei hoje aqui na transmissão, porque hoje eu tinha centenas de pessoas me acompanhando pela transmissão. Mas eu não posso me esquecer que eu sou esse cara do sofá, que sentia um cheiro de um lanche e não tinha condição de comprar um lanche para mim e para minha esposa. Não posso me esquecer disso. Porque é muito fácil o ego, o orgulho, você se acostumar com a vida boa, com a facilidade, com a prosperidade. Não é verdade? E você já talvez ir tirando Deus do lugar dele, tirando Deus do lugar que pertence a Ele. Só que nesse momento de aflição, foi só Ele que ouviu minhas orações. Foi com Ele que eu fiz os meus propósitos. Não foram homens que me tiraram de lá. Foi Ele. Porque naquele momento homens não podiam me ajudar. Tem pessoas que Deus usa para te favorecer, usa, mas também tem seu limite. Tua vida tem que caminhar. Na verdade, Deus pode ajudar uma pessoa para te ajudar hoje, te ajudar amanhã, mas tua vida tem que andar, porque senão o cara daqui a pouco vira para você e vai dizer o quê? Até quando, filho? Até quando? E esse é o mais lindo.
dessa aliança com Deus. Você não está nas mãos de homens, está nas mãos de Deus. Você não come nas mãos de homens, você come nas mãos de Deus. Entende? Você come do que vem das mãos dele, não das mãos de homens. Deus pega aquele lugar de cinzas, de pó, e transforma em coroa de honra, lugar de honra. A gente vai nessa caminhada com Deus, mas você não vê as coisas acontecendo. Quer dizer, você vê, mas você vai servindo cada vez mais, e hoje você olha para trás, quanta mudança, quanta transformação, quanto. Por isso que o que tem que estar dentro de nós, nós temos que ser muito maiores por dentro do que por fora. O caráter de Deus tem que estar aqui, essa mentalidade, não presos a coisas pequenas. O que Deus quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? O que Deus faria no meu lugar? Ele nos planta como carvalho de justiça. Sabe o que quer dizer carvalho? Carvalho é uma árvore enorme, muito firme, que tem raízes profundas. Ele nos planta como um carvalho enorme, forte, firme. Carvalho é símbolo de força moral e física. Símbolo de força, é robusta, é majestosa, representa excelência. Por isso que a Bíblia diz que Abraão foi habitar perto de um lugar chamado os Carvalhos de Mamré, lugar alto, lugar abençoado. Volta para Betel. Esse é o segredo. Betel, Deus só reforça tudo que Ele já tem prometido. Em Betel, Ele reforça mais uma vez. Querido, você não é o enganador, você não é o defraudador, você não é aquele miserável, você é Israel, você é um campeão. Você foi chamado porque de você vai sair reis e nações. Você é um príncipe. Amém? Você vê que quando Jacó ouviu aquilo e falou, volta, já chegou para os filhos e falou, tira, limpa tudo, tira agora. Já começaram as mudanças a acontecerem. Talvez é a mesma coisa que Deus fale conosco hoje. Já começa a vasculha, começa a tirar. Começa a fazer a faxina, tira o orgulho, tira a arrogância, tira a idolatria, tira do meio. Tira tudo. Começa a fazer a limpeza, volta para Betel. Volta para a casa de Deus, onde você fez um voto. Senhor, vai ser adoração, eu vou te servir, eu vou te adorar. Senhor, se o Senhor me abençoar. Ele falou lá, se o Senhor me abençoar, certamente. Se você ainda não leu isso, semana passada eu estava lendo isso para uma pessoa. Você vê quando ali ele fez esse voto, já 2 vezes seguidas, sabe qual foi a frase que ele ouviu? Vai lá, depois pega a tua Bíblia e leia, capítulo 28, 29, 30 e 31 de Gênesis. Depois que ele fez esse voto ao Senhor, 2 vezes consecutivas ele ouviu a mesma frase. Sabe qual? Determina o teu salário, que eu te pagarei. Ó, coisa gloriosa. Determina quanto você quer ganhar. E quando Labão tentou lesá-lo, enganá-lo, o Senhor disse assim, Jacó, levante os olhos e veja o teu milagre, veja nascendo da forma que te beneficia, veja o teu milagre, porque eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus de Betel, aonde você me fez um voto e ungiu uma coluna. Estou te abençoando. Por isso que ele chegou lá com um cajado e dormiu com a cabeça numa pedra,
e saiu de lá com 2 caravanas, servos, rebanhos e mais rebanhos, se tornou um homem riquíssimo, justamente por aquele voto. Logo fazendo aquele voto, Senhor, já começou as portas a se abrirem, já começou as coisas fluírem na vida dele. Ele já começou, ouviu 2 vezes, e na segunda, ainda mais ousado: determina o teu salário que eu vou te pagar. E Deus foi abençoando, beneficiando. Amém? Pega o teu propósito com seus olhos fechados. Com teus olhos fechados. O que Deus está buscando aqui hoje? Esse carvalho, essa planta, essa árvore enorme, firme, que tem raízes profundas, que simboliza a força moral, física, que é robusta, é majestosa, representa excelência. Esse carvalho é o que Jacó, é o que Abraão se tornou. Você tem um voto com Deus, e se não fez, faça hoje. Um voto de adoração sincera a Deus. Um voto de ser um servo fiel a Deus. Um voto de honrar a Deus em tudo na tua vida e com tudo que você tem. E Deus vai realizar coisas estrondosas na sua vida. Deus não tem vergonha para você. Deus tem porção dupla de honra, de glória. Deus, como nós lemos, Deus tem para você prosperidade dobrada. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro e uma alegria sem fim. Olha que coisa gloriosa! Terão prosperidade em dobro e uma alegria sem fim. Ah, querido, fala com Deus, rasga teu coração e diga: Senhor, eu quero fazer e eu quero honrar os votos que eu fiz ao Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. Oh meu Deus, obrigado por essa mensagem, porque eu sei, o Senhor só está trazendo à minha memória que eu não sou mais Jacó. O Senhor está trazendo à minha memória que eu sou Israel. Eu sou um campeão de Deus, eu sou um príncipe de Deus, que o Senhor não tem vergonha para mim, que o Senhor não tem humilhação para mim. O Senhor tem dupla honra, o Senhor tem porção dobrada. É isso, Senhor. Eu volto, meu Pai, ao lugar de origem. Eu volto para Betel, a essa adoração sincera, a essa fidelidade sincera, a essa entrega sincera, a te honrar em primeiro lugar. Fala com Deus, com a tua alma, com o teu coração. Fala e diga a Deus: Senhor, Senhor, eu preciso desse muro de proteção. Levanta esse muro ao meu redor, ao redor da minha família. Senhor, esse muro ao redor dos meus bens. Abençoa a obra das minhas mãos, Senhor. Oh meu Deus, só o Senhor pode me tornar grande. Só o Senhor pode fazer como fez na vida de Jacó. Só o Senhor pode fazer como fez na vida de Abraão. Só o Senhor pode fazer como fez na vida de Jó. Só o Senhor. Todo aquele desafio de Jó era para levá-lo a um nível que ele ainda não havia experimentado. Era para levá-lo a um nível ainda muito maior, superior ao que ele já tinha experimentado, vivido. Deus tinha coisas muito maiores. Quando Deus tem coisas maiores, é tempo de unção dobrada, de porção dobrada, de dupla honra, de presentes, de alegria, de festa. É tempo de glória na tua vida. Acredite nisso. Rasga o teu coração. Faça aquele voto sincero com Deus. Faça aquela aliança com Deus. Deus quer homens e mulheres fiéis. Deus quer homens e mulheres de palavra. Homens e mulheres que o honram. Homens e mulheres. Faça.
Ah, meu Deus, eu preciso do Senhor. Tem promessa de restauração aí. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muitos destruídos, renovarão as cidades devastadas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de porção dupla, terão prosperidade em dobro. Não é a mesma medida. Deus tem o dobro para você. Deus tem o dobro. Diga isso para você agora. Deus tem o dobro para mim. Deus tem o dobro para mim. Deus tem restituição dobrada para mim. Deus tem o dobro para minha vida. Deus tem o dobro. Deus tem o dobro. Deus tem o dobro. Deus não tem só isso. Não se intoxique com nada. Não se intoxique com a medida. Deus tem o dobro. Se Jó tivesse agido de maneira errada naquele teste que ele passou, ele não teria ido para o dobro. Ele não teria experimentado tudo em dobro. Deus não restitui na mesma medida. Deus restitui dobradamente. Ele não restitui da mesma medida. Ele restitui em dobro. É o dobro que Ele tem. É o dobro que Ele tem. É o dobro que Ele tem. Creia nele. Creia nele, creia nisso. Ele não tem a mesma medida para você. Ele tem o dobro. Ele tem o dobro, acredite nisso. E tome posse. Ele tem o dobro. É o dobro. É o dobro. É o dobro. É o dobro. Ele tem o dobro para você. Ele tem o dobro para você. Toma posse. O dobro da unção, o dobro da prosperidade, o dobro da honra, o dobro da glória. Ele tem o dobro. Toma posse, toma posse e diga: Deus tem o dobro para mim. Deus tem o dobro para a minha vida. Deus tem o dobro. Ele não tem vergonha, Ele não tem desonra, Ele não tem humilhação. Ele tem o dobro. É o dobro. É o dobro. Faz a tua aliança com Deus. Faz a tua aliança com Deus, porque é só o começo. É só o começo. Rasga o teu coração. Deus não está preocupado com palavras bonitas. Ele quer palavras sinceras. Rasga o teu coração. Rasga. E faça a tua aliança com Deus. Faça a tua aliança. A sua vida será como o jardim no começo da primavera. Ah, que coisa linda, diga isso. A minha vida será como o jardim no começo da primavera. A minha vida será como o jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por todas as partes. Em nome do Senhor Jesus, a minha vida vai florescer como a primavera, como o jardim na primavera. Eu vou frutificar, eu vou florescer como o jardim no tempo da primavera. Aleluia. 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 Levanta o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, restitua, Senhor. É tempo de restituição. É tempo de mudança. É tempo, Senhor, de reconstruir, sair das ruínas. É tempo de sair dos lugares desde muito destruídos, devastados. É tempo, Senhor, de viver coisas novas, gloriosas, poderosas, extraordinárias. É tempo de dupla honra. É tempo de prosperidade dobrada. Aleluia. 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 Receba a presença de Deus na tua vida. Saiba que Ele tem coisas maiores para você. Não troque Ele por coisas pequenas. Não troque Ele por coisas pequenas, porque Ele tem coisas muito maiores para você. Coloca Ele no lugar dele.
Coloca ele no lugar dele. Volta para Betel. Volta para Betel. Lugar de adoração. Lugar que você fez o voto com Deus. E honra. Adore a Ele. Aleluia. Aleluia. Tem certeza que Deus está fazendo coisas incríveis aqui hoje. É tempo de restauração. É tempo de restituição. É tempo de reconstruir, restaurar as ruínas. É tempo. É tempo de sair da vergonha. É tempo de sair da vergonha. É tempo de sair da desonra. É tempo de prosperidade em dobro. Aleluia. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba essa unção na tua vida. Receba em nome de Jesus. Ele é a fonte de todas as coisas. Tenha Ele como teu maior tesouro. Tenha Ele como teu maior patrimônio. Tenha Ele como a tua maior riqueza. Tenha Ele como a tua fonte. Essa fonte não seca, gente. Essa fonte não seca jamais. Tenha Ele como a tua fonte. Aleluia. 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 Fique com teus olhos fechados. Só toma posse. Reconstruirão as antigas ruínas. Restaurarão os lugares desde muito destruídos. Renovarão as cidades devastadas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro. Sua alegria desfrutarão de alegria sem fim. Não é alegria momentânea que Deus tem para você. É uma alegria sem fim. Sua vida será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. Sabe, um jardim no começo da primavera, florido, 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 lindo. Esteja nele. Se entregue sem reservas. Volte para Betel de todo o teu coração, lugar de adoração. Coloque o primeiro lugar na tua vida. Honra Ele acima de todas as coisas. Ele não tem mais o Jacó para você. Você é o Israel de Deus, o campeão de Deus. Ele quer colocar esse muro ao seu redor. Esse muro que o diabo olha por fora e não tem como, ele sabe que não tem como entrar. Não tem como tocar na sua família. Não tem como tocar nos seus bens. Não tem como tocar, porque Ele abençoa a obra das suas mãos. E Ele te torna rico. Diga: Senhor, levanta um muro de proteção ao meu redor, da minha família. Diga: abençoa tudo que eu faço. Diga: Senhor, o Senhor pode me tornar rico. Isso foi o que o diabo disse. Ele tem um muro de proteção ao redor dele. O Senhor colocou um muro de proteção ao redor dele. O Senhor colocou um muro de proteção ao redor da família dele, ao redor dos bens dele. O Senhor abençoa tudo que ele faz. Veja como ele é rico.
Que assim seja na sua vida. Levante as suas mãos, por gentileza. Eu te abençoo. Senhor, levante esse muro de proteção ao redor desses homens e dessas mulheres. Levante esse muro de proteção ao redor dele e da família dele. Abençoe tudo que ele faz. Abençoe, Senhor, tudo que ele faz. Abençoe, Senhor, e torna-o rico, abençoado. Chega de vergonha. O Senhor não tem vergonha, o Senhor não tem desonra. O Senhor tem prosperidade dobrada. Derrama sobre ele, Senhor, dessa prosperidade dobrada. E que a vida dele seja como um jardim na primavera. Senhor, que seja abençoado e florido de forma linda, gloriosa, poderosa. Dê ideias, dê projetos, dê coragem, ousadia, dê criatividade, habilidade. Dê a ele, Senhor, aquilo que só o Senhor pode dar. Eu o abençoo, Senhor. Eu abençoo o propósito dos 52 dias dele. Que restaurações incríveis aconteçam. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu estou voltando para Betel, lugar de adoração. Diga: Senhor, eu vou cumprir todos os votos que eu fiz com o Senhor. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é o meu maior tesouro, o Senhor é a minha bênção, o Senhor é a minha maior riqueza. Amém? E graças a Deus, para Jesus, bem forte.